Por que uma audiência pública, mais uma audiência pública, né, em torno do tema do abuso e da exploração sexual da criança e do adolescente? Enquanto houver abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, é nosso dever ético, social, político, jurídico, nós enfrentarmos esse tema. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é a representação mais perversa da desigualdade, da assimetria, da injustiça que configuram a sociedade brasileira. O abuso e exploração sexual da criança e do adolescente expressam quão esta sociedade ela é a um só tempo machista, porque no abuso e exploração sexual há um componente inequívoco, né, de desigualdade de gênero, o machismo, o patriarcado, o sexismo. Como essa sociedade ela é racista, os componentes étnico-raciais também muito presentes no abuso e exploração sexual da criança, como ela é elitista, né? Sobretudo nos casos de exploração sexual, em que o poder econômico ele é o móvel, o facilitador de práticas sexuais mediante pagamento e, sobretudo, nos assusta a permanência entre nós de exploração sexual associada ao turismo, de tráfico interno também. Sobretudo, foi uma luta muito grande, né? Aqui os companheiros, né, que militam nessa área já há mais tempo, lembremos como foi uma luta grande ainda nos anos 90 para identificarmos o tráfico interno como uma forma de tráfico para exploração sexual, coisa que nós só conseguimos com a modificação da legislação já né, nos primeiros anos dos anos 2000. Né? Lembremos que essa luta é uma luta que se conta, de fato, há muitas décadas, né? Na verdade, há mais de século. Olavo Bilac, no final do século XIX, já escrevia na crônica carioca do final do XIX, alertando para aquilo, né, que hoje nós chamamos de abuso e exploração sexual, ou seja, práticas sexuais do mundo adulto com crianças e adolescentes. O Brasil, ele mantém, lamentavelmente, esses indicadores de desigualdade, assimetria, machismo, né, covardia e injustiça, mas também tem uma sociedade profundamente mobilizada. Foi esta sociedade que, na década de 90, ela supera o olhar meramente do combate. Me lembro que quando nós começamos a militar, nós falávamos em combater a violência, portanto chamando a atenção exclusivamente para o sistema de segurança e justiça, como se o problema fosse simplesmente um problema de ordem policial. E nós, graças ao nosso aprendizado, à nossa militância, aos congressos internacionais, passamos a entender que além de combater, é enfrentar. E o enfrentamento ele pressupõe prevenção, articulação, mobilização, atendimento às vítimas, defesa dessa vítima, responsabilização do agressor, conhecer a realidade, como acontece o abuso e exploração sexual e, sobretudo, ouvir e permitir a participação de crianças e adolescentes. Nós trouxemos para o campo dos direitos humanos. Foi uma mudança paradigmática muito grande nos anos 90, porque ainda no final dos 80 e início dos 90, nós mal entendíamos a ideia de direitos humanos sexuais, a ideia do direito humano ao desenvolvimento sexual seguro e protegido da criança e do adolescente. Hoje nós já conseguimos falar sobre isso, de que crianças e adolescentes são titulares de direitos sexuais. E o primeiro direito sem dúvida alguma, o direito ao desenvolvimento sexual seguro e protegido. Né? Portanto, essas ideias de construção da autonomia, construção da liberdade, respeito, né, à sexualidade, as questões relativas à orientação sexual, que era um tabu. Quando a gente começou a falar disso, era tabu. Hoje nós devemos falar, muitas violências são provocadas por questão de orientação sexual. Até hoje no Brasil acontecem os chamados estupros corretivos, né, por uma perversidade, uma covardia inominável com adolescentes. Ontem mesmo os jornais estampavam mais casos desse tipo de estupro por homofobia, o chamado estupro homofóbico, a violência homofóbica profunda, em especial contra adolescentes trans também, muitas vezes. E, mais lamentavelmente, eu não queria, obviamente, aqui me estender, porque o que
justifica essa audiência? É inequívoco que nós devemos à sociedade brasileira, mas sobretudo nós devemos à criança e ao adolescente vítima de abuso e exploração sexual. Todo o dia crianças são abusadas e exploradas sexualmente. E todo o dia faltam equipamentos. Todo dia faltam serviços, falta mobilização, faltam ainda estratégias de restauração, de reparação e de promoção dessa dignidade sexual que foi violentada. Portanto, mais do que simplesmente fazer a memória, é fazer uma memória também, mas é sobretudo atacar essas omissões. Nós não podemos nem nos calar, dado que não podemos nos dar por satisfeitos, dado que o trabalho ainda é imenso. Nós somos um território de 184 municípios. O que acontece com uma criança ou adolescente vítima de abuso sexual sábado à noite num município de 15 mil habitantes no interior do estado do Ceará? Ou então em Fortaleza? Qual é o circuito da atenção dessa criança, desse adolescente? A quem recorrer? A nossa legislação ela foi bastante fértil dos anos 90 para cá. A necessidade de criar comissões estaduais na rede pública de saúde, comissões estaduais na rede pública de educação, são 2 leis estaduais aprovadas nessa casa, uma nos anos 90, outra no início dos anos 2000, com relação à necessidade de comissões de prevenção e notificação. Os protocolos de atenção integrada melhoraram. Hoje você tem protocolos nacionais que são objeto inclusive de decreto presidencial, que determina que a atenção à vítima de violência sexual tem que se dar de forma integral e integrada, ou seja, todos os serviços de forma integrados. E aí, nós estamos conseguindo de fato? Bem, é óbvio que não. É óbvio que nós estamos ainda com uma dívida muito grande. Agora, me parece que há algo que me assusta em especial e eu queria fazer essa provocação para todos e todas. Nós não podemos naturalizar o abuso e exploração sexual. O melhor da sociedade cearense, sobretudo nessa caminhada dos anos 90 para cá, foi a sua capacidade de se mobilizar. Eu sempre dizia, quando o Ceará notificava mais do que o restante do Brasil para o antigo 0800, quem é mais velho nessa luta lembra do 0800 99 0500, foi o primeiro disco de denúncia. A gente dizia, porque as pessoas perguntavam que o Ceará abusa e explora mais, a gente não sabemos, mas a gente sabe que a sociedade está mais alerta, portanto notifica mais. E se ela notifica, ela tem que ter resposta, porque se notifica sem resposta, gera desalento. Aquela criança que é estimulada a fazer a denúncia, e se ela não vê nada acontecendo, nós somos cúmplices da dor que ela vai sentir, a dor do desalento. Portanto, é fundamental que nós voltemos a mobilizar amplamente a sociedade cearense por dever ético, social, político, jurídico, de que não pode haver nenhuma violência sexual contra criança e adolescente que não seja devidamente, responsavelmente notificada, investigada, essa vítima atendida, o agressor responsabilizado. Mas, sobretudo, as políticas públicas integradas de prevenção, mobilização e atenção. É por isso que nós entendemos a nossa responsabilidade como uma casa parlamentar, uma casa, portanto, que fala à sociedade, de abrir aqui esse espaço para tentarmos dar uma contribuição necessária à superação desta forma de violação grave aos direitos humanos sexuais da criança e do adolescente. É por isso que eu queria justificar a realização desta audiência. Sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas.